Hoje vou-vos mostrar uma nova compra que fiz para o meu portfólio e acredito que esta empresa tem um excelente potencial de dividendos. A empresa em questão é a Texas Instruments, com o ticker TXN. A Texas Instruments é uma das maiores fabricantes de semicondutores do mundo, especialmente conhecida pelos chips analógicos e processadores embutidos usados em automóveis, equipamentos industriais, dispositivos médicos e eletrónica de consumo. É uma empresa com mais de 90 anos de história, presença global e um modelo de negócio altamente lucrativo e previsível, o que a torna uma das favoritas entre investidores de dividendos. Mas então, por que é que esta empresa me chamou a atenção? Primeiro, porque as ações caíram cerca de 12% no último ano, o que fez com que esta gigante dos semicondutores passasse a oferecer um dividend yield de 3%. No início do ano, o yield até rondou os 3,6%, o que até estava bem melhor que o que está atualmente, mas mesmo assim chamou-me a atenção. É exatamente isto que eu procuro. Boas empresas a bons preços. Assim consigo duas coisas: uma maior valorização de capital e um yield inicial mais elevado. Se olharmos para o histórico de dividendos, vemos um crescimento impressionante, com um CAGR a 5 e 10 anos entre os 8% e os 14%. Além disso, a própria gestão da empresa é clara quanto à sua estratégia. Após investir no crescimento do negócio e aumentar o fluxo de caixa livre a longo prazo, o dinheiro restante será devolvido aos acionistas, através de dividendos e recompra de ações. E a Texas já comprovou isso. Nos últimos 20 anos, reduziu em 47% as ações em circulação. Qual é a vantagem disto? As recompras de ações reduzem o número de ações no mercado, o que aumenta automaticamente o lucro por ação e o dividendo por ação, beneficiando assim quem mantém a posição para longo prazo. Agora, nem tudo é perfeito. Um ponto de atenção é que desde 2023 os dividendos pagos estão acima do seu free cash flow, o que normalmente seria um alerta vermelho, porque pode indicar um corte nos dividendos. Mas no caso da Texas Instruments há um contexto ligeiramente diferente. Desde 2022 a empresa aumentou fortemente o investimento em CAPEX para cerca de 5 bilhões ao ano. O que é que isto indica? Que a empresa está a expandir a sua capacidade de produção de chips e fábricas próprias. Um investimento um pouco pesado, mas que visa aumentar o fluxo de caixa e a independência a longo prazo. Porque se realmente formos ver o seu free cash flow, vindo do Cash from Operations, vemos que se encontra nos 6,31 bilhões. Portanto, o verdadeiro free cash flow sem este pico de investimento tem vindo a crescer de forma consistente, sendo até superior aos níveis de 2021 e 2022. Se tudo correr como planeado, em 2026 o CAPEX deverá cair para cerca de 2 bilhões e o Free Cash Flow Payout Ratio pode voltar aos níveis saudáveis, na casa dos 70%. Ou seja, este aumento temporário de payout é explicado pelo investimento e não por uma má fase do seu negócio. Agora, se olharmos um pouco para o seu balanço, vemos que a dívida tem aumentado, mas continua inferior ao total do equity, o que é positivo. O current ratio está em 4, o que mostra que a empresa tem ampla capacidade para cobrir as obrigações de curto prazo. Relembro que basta estar acima de 1 para ser considerado bom. E no que toca à rentabilidade, se olharmos para os Return on Assets, em 13%, mostra que a TXN é eficiente a gerar lucro sobre os seus ativos, e no Return on Equity, com 28%, mostra um excelente retorno para os seus acionistas. Já em termos de lucratividade, os números são mistos. A receita cresce de forma modesta, cerca de 2% ao ano, mas a sua margem líquida é elevada, o que revela uma empresa altamente rentável e bem gerida. Há, no entanto, alguma volatilidade. O lucro líquido de 2024 foi bem inferior ao de 2022, refletindo os ciclos típicos do setor de semicondutores, que depende da oferta, da procura, avanços tecnológicos e fatores geopolíticos. Mesmo assim, a TXN continua sólida, com margens elevadas e uma posição dominante em segmentos industriais, que tendem a ser mais estáveis. Se o plano da expansão correr bem, a Texas Instruments pode sair desta fase com maior capacidade produtiva, margens reforçadas e dividendos sustentáveis por muitos anos. E vocês, o que é que acham da Texas? Acham que o preço atual representa uma boa oportunidade de compra ou que as ações ainda podem cair mais? Deixem a vossa opinião nos comentários. Quero saber se também têm no vosso portfólio ou se estão à espera de um ponto de entrada melhor. E se gostam deste tipo de conteúdo sobre ações e dividendos, subscrevam o canal e deixem aquele like. Um abraço!